7. Olha aí, preste atenção a essa questão do título que o redator, o editor botou. Aí ele diz: a demonstrações contra a infidelidade. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra da qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a teus filhos, nem tomarás as tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama e vos guarda o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos e os guardares e o cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirá a seus deuses, pois isso te seria por cilada. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Dela não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, como o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos os quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora
essas nações, pouco a pouco, diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus entregará-lhes, infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são a abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós rogamos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos ensine, nos guie a toda a verdade. Todos os santos que ouvem a exposição da Tua Palavra neste lugar ou em outra reunião, que o Senhor possa operar essa maravilha, salvando pecadores e revelando a Sua graça. No nome de Jesus, amém. Dá uma baixada aí, Júlio, que está... Irmãos, eu queria falar sobre o seguinte tema: indício de traição espiritual. Quando a gente vai ler alguma coisa pelo YouTube, claro que isso aqui não é conclusivo, não é engessado, mas alguns apresentam alguns sinais que demonstram que há uma traição aí entre os casais, né? Alguém casado está traindo. Eles então enumeram algumas coisas. Não confundam, porque algumas doenças são muito parecidas com outras e às vezes os sinais são próximos. Aqui no sentido geral. Primeiro, mudança na comunicação entre o casal. Aumento do interesse pela aparência. Mais tempo passando fora de casa. Mudanças de atitude. Mentindo. Evitando. Indiferença. Mudança na sua vida sexual. Dramas com dinheiro. E mudança no uso da tecnologia. Então, pode ser, examinando, vai perceber que tem indícios ali que há uma infidelidade conjugal. Mas o texto, que observe, como eu falei, no texto sagrado, o editor botou advertência contra a infidelidade. Então eu vou, partindo desse texto, chamar a atenção nossa, porque cada um aqui, ou a maioria aqui, casou-se com Deus. Quando se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma aliança, fez uma aliança, fez juras de promessa a Deus no batismo. Então, é hora de fazermos uma avaliação se nós temos traído o nosso Deus, porque o Velho Testamento é cheio dessa figura aplicada a Israel. Então, vamos ver. Indício de traição espiritual. Em primeiro lugar, o infiel a Deus adota crenças e comportamento dos pagãos. Quem está traindo o Senhor não só diz que segue ao Senhor, mas também segue o mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Observe, versículo 1, vamos ler. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que passais a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então essas nações seriam eliminadas. Por quê?
Vocês lembram, quando Deus fez a promessa a Abraão de dar a terra, disse, olha, agora não vai ser possível, porque ainda não se completou a medida dos pecados dos amorreus, essas nações. Então iam passar 400 anos, até que chegou o momento de Deus a aplicar juízo sobre essas nações, usando o seu povo. Os pagãos, essas nações, são reprovados pelo Senhor, devido às suas crenças e comportamentos contrários à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Por isso seriam lançados fora da terra de Canaã. Deus não se agradava daquele povo, das crenças daquele povo, do comportamento daquele povo. Então Deus ia eliminá-los, afastá-los, como fez Sodoma e a Gomorra. Diz o versículo 2: e o Senhor teu Deus há te vedado diante de ti para as ferir. Eles seriam, aqui é o juízo de Deus contra esse povo através de Israel. Olha que diz, totalmente, o quê? As destruirás, não farás com ela aliança, nem terás piedade delas. Então não ia sobrar ninguém. Eliminação total. Então o estilo de vida e a doutrina do pagão deve ser completamente detestada por nós e destruída da nossa mente e da nossa maneira de viver. Vejam que ali era um juízo literal contra pessoas. Hoje Deus não nos manda matar ninguém, não é nosso dever. Mas Deus quer que faça morrer a nossa natureza terrena, pecaminosa. Então, aquele comportamento contrário a Deus, aquelas crenças contrárias a Deus, nós devemos destruir da nossa vida. Não pode ficar nada em nós. Efésios diz, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como andam os pagãos, os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não cabe na vida do crente o mesmo comportamento de uma pessoa que não glorifica a Deus. No versículo 3 diz, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Veja que ele proibiu, não é que Deus tem preconceito racial, nada disso, é questão moral, é questão doutrinária. Se você lembrar, em Neemias tem esse casamento que compromete a linhagem santa. O próprio Salomão casou-se com mulheres estrangeiras e influenciou a vida dele por caminho mau. Então Deus está proibindo. O servo de Deus não deve se unir em matrimônio com pessoas que sabidamente ofendem ao Senhor pela sua maneira de pensar e agir, pois é uma desobediência expressa da vontade de Deus. Irmãos, muitas pessoas querem argumentar o seguinte: eu casei com uma pessoa que era descrente, com o tempo ela se converteu, se tornou servo do Senhor. Maravilha, é uma graça que a pessoa conseguiu. Mas a maioria das histórias são completamente diferentes. As pessoas casam e acabam afastando aquele crente da igreja, porque ele vai ser contaminado. Então, diz a palavra, aos que ainda não casaram, não vos ponha em julgo desigual com os incrédulos. É julgo desigual. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus com os ídolos? Percebam, meus irmãos, eu não estou falando aqui com quem é casado, viu? Porque aí você talvez, meu marido não é crente, então eu vou largar ele. Não, não vai largar, não, vai ficar com ele até que a morte o separe. Aqui está falando em especial da pessoa que é solteira, que não deve se aventurar a casar com o infiel, que ele vai ter drama.
Aí, mas pastor, nós temos uma ligação emocional, física. Beleza, mas o casamento não resume-se só em relação sexual. Envolve em pensamentos, em objetivos de vida, e aí vai haver esse choque. O casamento do crente com o pagão vai apagar a fé do cristão em Deus e vai levá-lo à apostasia da fé, seguindo os falsos deuses. Ora, o que Salomão, a experiência de Salomão, Deus falou com ele quantas vezes? 2 vezes. Ele aí casou com 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 princesas e tal. No fim, quando ele estava velho, a testosterona dele caiu, aí as mulheres pressionaram ele, e ele fez deuses para todas as suas mulheres, e desagradou muito ao Senhor. Ora, se Salomão caiu, que homem que era mais sábio da época, quem somos nós para resistir, não é? Então, 1 Coríntios diz, não vos faça, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. É quando o profeta Balaão recomenda que Balaque mande as meninas lindas, as princesas, seduzirem os judeus, porque eles não podiam ser amaldiçoados. E elas, então, chamam esses rapazes, os rapazes se encantam, mais de 25 mil homens. Esses homens se deitam com ela e depois vai para o carnaval lá dos deuses. Adoram os deuses. E aí vão morrer. Deus não amaldiçoa, mas pune. 25 mil pessoas morrem por causa da idolatria e da prostituição. A apostasia, diz o versículo, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então a apostasia do homem aliançado com Deus vai conduzi-lo às maldições da aliança por ter quebrado o pacto com o Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Você invocou a Deus, nós invocamos a Deus no batismo. Então Deus está olhando se estamos cumprindo o nosso compromisso. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, diz o profeta, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam-se aos balaíns e aos portes-ídolos, prostituição espiritual. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, 8 anos. Infidelidade, castigo do Senhor. O Deus que nos tem abençoado exige de nós que nos apartemos da vida que tínhamos anteriormente à conversão, pois não agradava a Deus. Diz que o Espírito de Deus tem ciúme por nós. Diz a palavra de Deus, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a, porque o que eles fazem em oculto, o só falar é vergonhoso. O estilo de vida que adotamos antes de conhecermos a Cristo fazia de Deus nosso maior adversário. Hoje, os que estão nessa condição são os que estão necessitando de passar pela nova vida, pelo novo nascimento. A nossa vida velha nos impedia de termos comunhão com Deus, mas pelo sangue de Cristo fomos lavados e libertos do procedimento que nos mantinham afastados do Senhor. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. A vida longe de Deus tem causado muitos transtornos à família, à igreja, ao trabalho e à sociedade. Por isso vamos fugir do procedimento velho para não sermos canais de dano no ambiente que vivemos. Foi o que aconteceu com Jonas, infiel, pelo menos na ordem divina, de fugir para Tarsis e não ir para Nínive. O que aconteceu? Deus mandou um temporal. E quem sofreu com o temporal? Todos que estavam no barco, não só no barco de Jonas, mas qualquer outro barco próximo da tempestade, sofreram.
Então, quando o crente é infiel, ele é uma maldição ambulante. Não encosta nele não, porque o castigo que cai sobre ele, cai sobre as pessoas à sua volta. Diz o texto que os homens tiveram de lançar o precioso carga do navio e lançar para salvar a vida. Então, eles tiveram prejuízos econômicos, né? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A vida velha sofre a influência da natureza herdada de Adão, mas a nova vida é influenciada pelo Espírito de Cristo em nós, que vai fazer-nos glorificar o Senhor. As obras da carne, o fruto do Espírito. Andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. O patrono da vida velha é o diabo, que inspira os homens a andar no caminho do mal. Mas o caminho de santidade é obra do Espírito de Deus na vida do homem que foi salvo por Cristo. Sim, como é que eu sei que eu estou sendo influenciado por quem? Quando eu estou sendo influenciado pelo Espírito, eu vou pelo caminho do Senhor. Quando eu estou ouvindo o sopro do diabo, eu vou pelo caminho da carne. A velha vida vai nos conduzir ao inferno, mas a nova vida ao paraíso de Deus. O pendor da carne dá para a morte. O pendor do Espírito para a vida e paz. Segundo indício de traição espiritual. O infiel a Deus conserva em sua vida tudo que lembra as crenças e comportamentos do estilo da vida pagã. Percebam aí no versículo 5. Porém, vamos ler o 5? Porém, assim lhes fareis: derribareis os teus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. O adúltero não se desfaz de coisa da sua vida pecaminosa por apego, mas essa atitude é típica de quem não se desapegou no coração dos maus hábitos da sua vida pregressa, mantendo um ídolo junto ao altar de Deus. Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Eu tenho de tirar do meu coração, do meu interior, às vezes até da minha visão, aquilo que sempre está me recordando. Lembra? Não sei quem pulou o carnaval. Eu cheguei a fazer isso. E talvez você tenha ali a foto do bloco de carnaval, sei, toda linda, todo lindo, aí fica sempre assim, olhando, oh, como estava linda, bonita. Naquele dia você estava em desgraça, porque a roupa pode ser bonita, mas o comportamento, para onde você estava indo, era para o inferno. Então, quando a gente fica guardando coisas que recordam o nosso pecado, isso é terrível. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. O homem disse: Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Não, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos e você vem e segue-me. Não, Senhor, deixa eu me despedir da minha família. O Senhor disse: olha, quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno, porque tu és povo santo ao Senhor, versículo 6. Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O traíra mantém uma aparência externa de piedade que impressiona os homens, mas em seu relacionamento seguem regras que não estão de acordo com os ensinos da palavra de Deus e entristecem o Espírito Santo. Pode estar até na igreja, bonitinho, dá o dízimo, dá a oferta, mas na vida comum não obedece ao Senhor, está sendo infiel ao Senhor. Pois os homens, diz o Paulo,
serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Versículo 25 diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlace neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. O infiel a Deus cobiça as coisas proibidas pelo Senhor, poluindo seu coração, de sorte que o seu mau cheiro denuncia perante o Senhor as suas infidelidades. Lembrem, Deus está no arraial, Deus está com o seu povo. Ele disse: olha, todo o ouro da cidade de Jericó pertence a mim. Ninguém pode pegar para si. É todo o ouro consagrado ao Senhor. Mas teve um que viu uma capa babilônica, viu algum ouro, viu alguma prata, e pegou aquele ouro e a prata e colocou na sua tenda, escondeu. É o homem chamado Acã. E quando o povo foi para a guerra, foi derrotado pelos moradores de Ai. Josué começou a chorar. E o Senhor disse: olha, não vou ser com vocês, enquanto não tirar essa coisa proibida do arraial. Até que se descobriu, então, que foi Acã. Diz o texto: quando Acã foi apresentado, Deus revelou que era ele. Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Ele tinha feito. Alguém morreu por causa dele. E ele morreu. A família também morreu. Tudo que ele tinha foi destruído por causa dessa infidelidade ao Senhor. A negligência em se aproximar de Deus através da vida devocional tornará o homem mais vulnerável à sedução dos prazeres transitórios do pecado, fazendo trair o Senhor com coisas de nenhum valor. Quem não, olha, gente, como é que um namorado não tem vontade de ir na casa da namorada, ver a namorada? Como é que você é ligado com Deus, mas não sente nenhum prazer de ouvir a voz do Senhor pela palavra? Como é que você não tem vontade nenhuma de falar com o Senhor através da oração, no particular? Então, esse afastamento vai esfriando a sua atração pelo Senhor e vai se tornando mais vulneráveis, porque vão aparecer outros agentes para tentar te influenciar e te grampear. Jesus, porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é errado trabalhar pelo pão, trabalhar pela melhora da vida, mas cuidado, não escanteie as coisas que pertencem a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O 26 diz: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois era amaldiçoada. O discípulo infiel ao Senhor tem no seu coração ou em seus pertences objetos de cunho religioso e moral que denuncia a sua infidelidade ao Senhor. Não se engane, não. Não estou aqui sendo dar um modelito de roupa para ninguém, mas até isso pode simbolizar uma coisa mundana, né? Veja como as mulheres que não conhecem a Deus se vestem de maneira sensual. Eu não posso cobiçar, eu devo me vestir de maneira elegante, bonita.
Sim, o crente deve se vestir de maneira bonita, mas não sensual. Então, às vezes nós introduzimos em nossa casa, e aí lembre da televisão, que é o instrumento hoje que propaga tudo que é ruim, e nossos filhos estão assistindo, né? Se a gente não tem um cuidado, o Senhor diz, não permita que isso entre em sua casa, para não contaminar. Deus vai dizer, por que meu filho se desviou? Porque ele estava assistindo alguns programas ali que você não percebeu e estava fazendo a cabeça dele. Então nós precisamos tomar cuidado. O discípulo fiel tem no seu coração, então pode ter no coração externamente. Lembra que a amada de Jacó, Rebeca, não é isso? Raquel, quando eles saíram da terra de Labão, o que foi que Raquel fez? Pegou os ídolos do lado do pai e levou. Aí o pai foi atrás, queria que eles voltassem, né? Mas Deus o repreendeu. E ele aí, na conversa com Jacó, disse, poxa, vocês até roubaram meus ídolos, meus deuses. Aí Jacó ficou zangado e fez assim uma jura. Quem estiver com o meu ídolo, que morra. Pediu uma maldição, porque ele tinha convicção que não tinha ídolo lá. Aí o pai começou a mexer nas tendas. A Raquel, sabendo que o pai ia lá, sentou-se em cima do ídolo e disse, quando o pai entrou, disse, meu pai, me desculpe, eu estou menstruado, não posso sair daqui. Era mentira. Ela estava com os ídolos do pai. E não é à toa que no caminho ela vai ter Benjamim e morre. É uma coincidência? Jacó pediu, quem tiver com ídolo morra. Cuidado, irmãos. A gente pode esconder lá no secreto, mas Deus sabe do nosso coração. É a frase que é dita, é aplicada a Calvino, diz que o nosso coração fabrica muitos ídolos. Cuidado. Não podemos ter pecado de estimação, porque vai ofender muito ao Senhor, que nos chamou para um viver santo, como um filho da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo que me chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Fazer qualquer concessão ao pecado na vida é infidelidade para com Deus, que fez tudo para nos abençoar. Éramos trevas e agora somos luz. Andai como um filho da luz. Nossa vida precisa ser limpa de coração, de palavras e ações, como demonstração da nossa fidelidade ao Senhor. Mas se as nossas novelas mentais são sujas, se as nossas palavras são feias e as nossas obras são más, estamos pulando a cerca em nosso relacionamento com Deus. Cuidado com o que você está falando. Cuidado com o que você está pensando. Cuidado com o que você está fazendo. Porque nós sempre estamos na presença do Senhor. O crente fiel não vive vive atraído pelo que é proibido, mas ama fazer a vontade do Senhor. O meu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei, medita dia e de noite. Quando guardamos coisas de nosso passado sombrio, elas têm o poder de nos influenciar a voltar e praticar coisas que não convêm. Tome cuidado com esses objetos e coisas. Tudo da nossa vida pecaminosa antes da conversão é repulsivo ao Senhor. Precisamos varrer da nossa vida se queremos que Deus permaneça conosco. É aquele marido, aquela esposa que guarda a foto do ex-namorado, do primeiro namorado. Você já casou, por que está essa foto ainda na sua mão? Essa coisa precisa ser destruída. Então, se você tinha coisas que ofendiam a Deus, destrua tudo, queime. Mas agora vos escrevo que vos não associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Eu tenho de fazer uma
peneirar, se depender de mim, as minhas amizades. Não é que a gente vai excluir as pessoas da nossa vida, mas se aquele indivíduo que eu vivia na vida de pecado, eu continuo com a mesma intimidade, com o mesmo bate-papo, não vai haver mudança na nossa vida. Nós estaremos correndo sérios perigos. E último lugar, indício de traição espiritual. O infiel a Deus negligencia observar os mandamentos de Deus. Vamos ler o 7? Não, vamos lá. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos. Aqui ele está descrevendo a nossa condição. O homem desleal acha que Deus não encontrará alguém melhor do que ele. Por isso passa a esnobar o Senhor paquerando o pecado, porque supõe que Deus não pode viver sem ele. Que é o engano. Deus não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de Deus. Então a pessoa diz, Deus me escolheu porque eu sou bonito, eu sou atraente, eu vou dar um pulinho, porque a ideia do adúltero é essa. Não, minha mulher não vai me deixar nunca, ela precisa de mim, e vice-versa. Gente, não aplica essas coisas do homem para Deus, porque não funciona assim. Deus é puro de olhos e não pode ver o mal. Deus não nos escolheu pelo nosso caráter, que é pecaminoso. Não nos escolheu pelas nossas boas obras, que são impróprias. Não nos escolheu por causa da raça, nacionalidade, status e condição econômica, mas por misericórdia, bondade e vontade soberana. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 8 diz, mas porque o Senhor vos ama, o motivo da escolha, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou como mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O perjuro que fez juras de amor ao Senhor na profissão de fé e batismo e prometeu fidelidade ao Deus vivo, tem quebrado os seus votos, ficando com o pecado que tanto entristece o coração de Deus. A ideia de que está traindo e não vai ser descoberto. Não se pode, gente, servir a do Senhor. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O traidor para com Deus não tem nenhum motivo para justificar a sua traição, mas seu coração enganoso, as atrações mundanas, as insinuações de Satanás lhe convencem que Deus é negligente para com ele e que no mundo do pecado ele vai encontrar verdadeira felicidade. Claro, eu estou traindo porque minha mulher não cuida de mim, não queima o feijão, queima o arroz, a galinha nunca está com sal, não tem café. A pessoa está tentando justificar o pecado. A mulher trata bem, o marido trata bem. Então ele usa esse argumento interior para buscar nos deuses falsos a felicidade. Deus é bom. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ninguém aqui tem motivo de trair o Senhor. Ninguém aqui pode dizer, o Senhor é ruim comigo, não me dá nada. Dá. Você levantou hoje, ele já te abençoou. Então não tem motivo de trair o Senhor. O homem sem caráter esquece que Deus tem o enriquecido, mas ele busca nos prazeres pecaminosos um tesouro que nunca achará, porque o pecado conduz à morte. Em Deus, a vida. Fora de Deus, só morte. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O infiel atribui falsamente uma falha divina para enveredar por estradas proibidas, mas Deus é infalível e cumpre rigorosamente suas promessas. Porque às vezes quando nós estamos enfrentando alguma adversidade na saúde, na economia, Deus não me ama. Deus não me ama. Porque nós achamos que Deus tem de toda hora agir e tirar imediatamente qualquer dificuldade em nós.
E aí, então, a gente se apega a essa dificuldade para se distanciar do Senhor. A infidelidade para com Deus trará consequências terríveis para o adúltero espiritual, mas o pecado lhe cega os olhos para que ele não perceba que está caminhando apressadamente para o abismo. O salário do pecado é a morte. No versículo 11 diz: guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno, te mando cumprir. O adúltero relativiza a interpretação dos mandamentos divinos para justificar seu caminho iníquo, mas os mandamentos do Senhor alcançam o interior e o exterior dos homens. Irmãos, eu já vejo um pastor famoso, não vou citar o nome para evitar qualquer confusão, mas foi da igreja presbiteriana, poxa, famosíssimo, hoje ele incentiva o povo à imoralidade. Como é que pode uma coisa dessa, né? Relativizou o mandamento do Senhor. O infiel guarda alguns mandamentos do Senhor de forma superficial, mas a guarda exigida por Deus se refere a todos os mandamentos morais. Não posso escolher o que eu vou guardar e obedecer, não. É todos os mandamentos do Senhor, no coração e na ação. Quando o adúltero está em um estado avançado de infidelidade, a obediência a Deus será zero, sendo percebido com muita clareza pelos homens à sua volta. Porque aquele que está traindo secretamente, a igreja não consegue perceber. Mas alguns, aquele que a gente chama desviados, eles aí já abandonaram completamente. Concluo, aprendam. Deus é onipresente, está em todo lugar da terra. Ele sabe aonde estamos e o que fazemos. Não podemos enganá-lo. Ninguém. Deus é onisciente, sabe de tudo, antes mesmo de pensarmos. Ele conhece antecipadamente o que iremos falar. Ele conhece nosso sentimento, pensamento, motivação e vontade. Deus é justo. Ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Deus é misericordioso. Ele perdoa todo aquele que confessa o seu pecado e deixa. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Eu estou errado, pastor, traindo o Senhor. Tudo bem, é bom que você reconheça aqui. Confesse a Deus. Diga que você quer reatar seu relacionamento com Ele. Ele vai te receber. Ele é manso e humilde de coração. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus nos abençoe.